Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Estão todos bem? Eu espero em Deus que todos estejam realmente bem. Nós temos orado esses dias pedindo para Deus para que Ele conforte o coração de todos. E pedindo a Ele que na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, que Ele guarde e que Ele abençoe a cada um de vocês. Eu quero agradecer em nome de Jesus a presença de alguns irmãos que estão entrando na live para a gente poder iniciar a nossa meditação e a nossa reflexão na palavra de Deus. Esse tem sido o momento, né? A forma também que nós temos encontrado de, pelo menos virtualmente, mandar um abraço aos irmãos da congregação e irmãos queridos que a gente não está tendo, né, a oportunidade de a gente se abraçar, da gente se confraternizar, da gente estar junto. Mas a gente tem estado junto, sim, e sempre nos falando, não necessariamente presentes, de corpo presente, mas através dos meios de comunicação, WhatsApp e também essa ferramenta do Facebook que nós estamos aqui semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana. É certo que nós estamos transmitindo aqui a palavra de Deus aos irmãos. E esperamos em Deus que realmente, né, tudo isso se resolva e que a solução chegue logo para todos, não é? É o que nós ansiamos, o que nós esperamos ansiosamente para que essa crise passe, para que essa crise se resolva logo, não é? Quero mandar um abraço aí aos irmãos que já entraram, a irmã Jane, a irmã Carla, a Carlinha, né? A minha esposa Valéria, também a minha filha Bianca está assistindo lá em cima a live. E outros irmãos que estão entrando. Eu quero agradecer em nome de Jesus a sua presença aqui. E se tiver tendo alguma interrupção, aí os irmãos avisa aí que eu vou, na medida do possível, tentar arrumar aqui para que não sofra nenhum problema na transmissão que a gente vai estar fazendo aqui. Meus amados irmãos, eu tenho me posto a pensar, também o Sérgio, né, o meu primo, tá assistindo de onde, Sérgio? O Sérgio tá longe, hein? Tá assistindo a gente também lá, e eu quero agradecer, né, a sua presença aí de estar ouvindo esse momento de reflexão na palavra de Deus. A irmã Jane também está dizendo que o Sérgio que o pastor Jefferson também está assistindo a transmissão. E obrigado, Sérgio, que está dizendo Deus é contigo. E a irmã Carla também está dizendo a paz, povo, a paz do Senhor, minha filha. Deus te abençoe. A gente está com muita saudade de vocês. Dê um abraço ao esposo também, viu? Deus que abençoe, em nome de Jesus. E, meus irmãos, nesse momento que nós estamos atravessando, eu tenho me posto a pensar bastante sobre a questão da crise, não é? Quando a crise se instala, que lições que nós podemos tirar da crise? Nós já refletimos sobre isso essa semana. E hoje eu gostaria de refletir com os irmãos como agir na hora da maior crise. Como é que a gente pode, como cristão, agir? Como é que a gente pode se comportar? Como é que a gente vai se comportar nesse momento da maior crise? O irmão Cleito também entrou. O Sérgio está lá em Viçosa, Minas Gerais. Um grande abraço a você, a sua família.
viu, Sérgio? E também aos irmãos mineiros. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês. O Cleito também, do irmão Cleito, Deus abençoe. Obrigado por estar aí assistindo esse momento da palavra de Deus que nós vamos refletir. Então, para os irmãos que tem uma Bíblia perto de você, que tem condição de você abrir, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 36. Nós vamos ler todo o capítulo. É uma leitura longa, mas é necessária para que a gente possa entender o que eu pretendo falar aqui hoje à noite aos irmãos. Então é o capítulo 36 de Isaías e o versículo 1 do capítulo 37, que diz assim: No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Assíria enviou Dilaques, seu comandante e chefe, junto com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio; Sebena, o secretário da corte; e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias: Assim diz o grande rei da Assíria: Em que você pensa que confia? O que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sobre o seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam: confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Jerusalém a adorarem somente no altar que está em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa: façam um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor quem nos disse: ataquem esta terra e destruam-na. Então Eliaquim, Sebena e Joá disseram ao porta-voz: Por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu: Vocês pensam que meu senhor enviou esta mensagem apenas para vocês e para o seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercamos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico: Ouçam esta mensagem do grande rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los.
Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá na mão do rei da Assíria. Não dei ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Assíria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira, e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem que Ezequias engane-os, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Assíria? O que aconteceu aos deuses de Ramate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que faz pensar que o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebena, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram as suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Quando o rei Ezequias ouviu este relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. É esta leitura que eu quero fazer e que eu quero refletir com você aqui esta noite. Eu vi que entrou também o irmão Levi, Deus que abençoe, a irmã Janaína e os irmãos que estão entrando agora na nossa live para meditação. Esta é a leitura que eu gostaria de pensar com os irmãos sobre como agir na hora da maior crise. Ezequias, este rei que aparece aqui, ele foi um dos maiores reis de Judá. Junto com Uzias, Josias e Asa, ele faz um quarteto dos grandes reis de Judá. Era um excelente administrador e um bom rei. O testemunho que a palavra de Deus dá a respeito de Ezequias é um testemunho formidável. A Bíblia fala a respeito dele que antes dele e depois dele, não houve em Judá um rei que fosse tão bom quanto o rei Ezequias. Mas este capítulo 36 que nós lemos, ele narra a maior crise que Ezequias atravessou na sua vida. Foi o momento de maior embate, foi o momento de maior dificuldade, de maior crise que ele atravessou. Ele foi zombado pelo rei Senaqueribe, o rei da Assíria. E há relatos históricos a respeito desse evento que aconteceu. Em 1927, numa tábua de argila, numa das escavações que aconteceram, foi encontrada uma inscrição do rei Senaqueribe que dizia o seguinte: eu queimei e destruí 46 cidades de Judá. A fumaça deles enegreceu o céu, e eu cerquei o rei de Jerusalém,
como um pássaro preso numa gaiola. Mas tinha uma coisa que Ezequias não sabia, que esse pássaro que ele disse que prendeu numa gaiola, esse pássaro tinha dono. Esse pássaro preso na gaiola, esse pássaro tinha um senhor. Ele tinha um Deus que podia livrá-lo. E aqui, no texto, Senaqueribe faz uma pergunta irônica ao rei Ezequias. No versículo de número 6, que nós lemos, e que eu vou repetir a leitura, ele diz assim: ele respondeu, digam ao rei que assim diz, o versículo de número 6, perdão, versículo de número 6. Ele respondeu, digam ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ele foi insultado. Ezequias foi insultado pelo rei Senaqueribe. E como é que Ezequias responde a este insulto? Ele não responde com palavras. Ele responde com atitude. E o capítulo 37, perdão, irmãos, eu tinha lido 37:6, né? É porque eu tenho que pedir perdão porque eu estou com um problema sério na vista. E às vezes acabo confundindo mesmo as leituras e fica meio complicado. Mas o versículo 6 da afronta que ele fala exatamente assim. Só um instantinho, por favor. Com o Egito, se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sobre o seu peso e perfura. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Então ele insulta ao rei Ezequias, ele insulta a fé do rei Ezequias, então Ezequias vai lhe dar uma resposta. E como é que ele responde? Ele não responde com palavras, ele responde com atitude. Qual é a atitude do rei Ezequias? Verso 37, o versículo 1. Quando o rei Ezequias ouviu este relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. O que fez Ezequias? Foi buscar a presença de Deus. Quando a maior crise chegou na vida dele, ele foi buscar a quem realmente pode livrar. Eu gostaria nessa noite de analisar nesse texto aqui 3 atitudes que aparecem aqui para a gente subordinar essa nossa reflexão com esse tema. Como agir na hora da maior crise? A primeira atitude que eu gostaria que nós analisássemos é a atitude de como age o inimigo. Como é que o inimigo age nesses momentos de crise? Primeiro, ele zomba dos seus projetos. Como é que o inimigo age na hora da crise? Zomba. Zomba dos seus projetos. É o que diz o verso 5 e o verso 6 do capítulo de número 36. Verso 5 diz: pensas que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, será como um junco que se quebra sobre o seu peso e perfura sua mão. O rei do Egito, ele não é digno de nenhuma confiança. Como é que o inimigo age? Como é que ele trabalha nesses momentos de crise? Ele zomba dos seus projetos. Ele zomba de você. Ele zomba de nós. Ele procura fazer zombarias. Isso não vai dar certo. É como aconteceu com Neemias tempos depois, na construção dos muros de Jerusalém. Quando Neemias começa a construção dos muros, ele vai falar exatamente isso, né? Os inimigos vão dizer para ele, mas o que deu na cabeça de vocês de construir isso aí? Até um rabo de uma raposa é capaz de derrubar esse muro que vocês estão construindo. Então essa é a primeira coisa que o inimigo faz quando nós estamos
no momento da maior crise. Ele age zombando de nós, fazendo pouco caso dos nossos projetos, dizendo que isso é um projeto falido, dizendo que esse projeto não tem futuro, dizendo que isso não vai para frente. Ele zomba, tenta minar as nossas forças, zombando de nós. E outra coisa, procura fazer confusão. Confusão. E os irmãos observaram que não é apenas confusão. Distorce até o que a gente fala. A gente fala uma coisa, distorcem completamente a verdade. Porque ele vai dizer assim: pensa que meras palavras podem substituir experiência militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Ora, Ezequias não estava se rebelando contra ninguém. Ele não se rebelou contra ninguém, ele estava sendo atacado. Mas o inimigo distorce aquilo que a gente fala. E quem já passou por isso, de sofrer esse tipo de ataque, esse tipo de calúnia, de ter as suas palavras distorcidas, de colocarem palavras na sua boca que você nunca disse, que você nunca falou, sabe exatamente do que eu estou dizendo. Como dói isso na alma da gente ter dito uma coisa, mas o inimigo distorce. E aí ele fala outra coisa completamente ao contrário. E a gente viu aqui que distorce e desmoraliza publicamente quem já teve seu nome jogado na lata, na lama, sabe muito bem como isso dói. Então ele desmoraliza, ele zomba de nós, zomba dos nossos projetos, distorce aquilo que a gente fala. É assim que age o inimigo quando nós estamos passando por um momento de maior crise na nossa vida. Segundo, ele zomba da sua fé. O versículo 7 do capítulo 36, ele diz assim: talvez vocês digam, confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todo o Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Zomba da fé. É como isso acontece muito na nossa vida. É quando as pessoas dizem assim: mas você acredita mesmo nesse negócio de igreja? Você acredita mesmo nesse negócio de Deus? Até que você coloca a sua confiança, pai. Você acredita mesmo que Deus vai poder livrar você? Olha só a sua situação. Olha como é que você está. Então ele zomba de nós, do nosso projeto, e zomba da nossa fé. E ainda, se os irmãos forem observar, ele confunde até conceitos religiosos que nós temos. E é o que ele faz aqui no versículo de número 10, quando ele, além disso, imagina que invadimos sua terra sem... Foi o próprio Senhor que nos disse: ataquem esta terra e destruam. Você viu que coisa capciosa, que coisa maldosa? O que o inimigo está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: meu amigo, Deus não vai poder livrar você. Deus não vai livrar você. Na verdade, nós estamos atacando você. Foi Deus que nos mandou. O Deus que você acredita. É esse Deus que nos mandou. Mas isso aqui é em verdade. Isso aqui é mentira. Por quê? Porque Ezequias não destruiu os altares do Senhor. Ele destruiu os altares pagãos. Mas o inimigo procura fazer o quê? Ele procura provocar dúvida na nossa alma. Dúvida no nosso coração. E aqui é que está o grande perigo. Porque a dúvida que nasce no coração da gente quando estamos em crise, ela provoca um profundo desânimo. E é isso que o inimigo faz. Ele tenta nos desacreditar nossos conceitos religiosos. Mas Deus não vai poder livrar você. Mas foi Deus que mandou destruir você. Ele provoca a dúvida no coração dos crentes. Essas coisas, diz ele, nunca vai dar certo. Deus não vai te ajudar. Isso aí não vai ser resolvido assim. É assim que o inimigo age. É assim que o inimigo agiu neste caso. E é assim que ele costuma agir. Provocar dúvida no seu coração. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca duvide de Deus.
Não deixe que o inimigo mine a sua fé. Não deixe que no momento de crise, não permita que a dúvida tome conta. Deus prometeu estar com você. E Ele é fiel. O mesmo Deus que foi no passado é o Deus do presente e é o Deus do futuro. Meus irmãos, é só você olhar da fidelidade que Deus tem tido com você até hoje. Qual foi o momento da sua vida que Deus alguma vez lhe abandonou? Olhe para o testemunho dos seus antepassados. Olhe para o testemunho, inclusive, dos seus pais, você que tem eles. Olhe para o testemunho de fé dos seus pais. Olhe para o testemunho de fé dos seus avós. Olhe para o testemunho de fé das pessoas que comprometeram a sua vida com Deus e podem dizer com todas as letras e palavras, até aqui, Senhor. O inimigo procura zombar dos nossos projetos. Em terceiro, desestabilizar o ambiente completamente. Os irmãos viram aí, no verso de 11 a 15, ele diz assim: então Eliaquim, Sebena e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, porque o aramaico era a língua diplomática, era a língua da diplomacia. É como se fosse o inglês hoje. Pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo falava hebraico. Então o inimigo, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando para todo mundo ouvir a crise que está acontecendo, o que está acontecendo ali, para fazer o quê? Desestabilizar completamente a vida das pessoas. Ele procura desestabilizar por completo a sua vida, causar o caos. Ele estava falando aquilo que o povo podia entender, justamente para envolver o maior número de pessoas na situação. E quando se envolve muita gente numa situação, o que normalmente acontece é a completa desestabilização do ambiente. Então o inimigo está agindo assim. Ele não vai falar em aramaico, uma língua diplomática, ele está falando para todo mundo ouvir. E é assim que muitas vezes a gente vê também até hoje. Procura envolver o maior número de pessoas, o maior número de situações para justamente desestabilizar você. Tirar você do seu equilíbrio emocional, tirar você da sua razão. Aí você já não pensa mais, suas emoções já estão completamente desestabilizadas e descontroladas. E aí você realmente não sabe mais como agir, não sabe mais o que fazer. Essa daqui é a tática que o inimigo estava usando com Ezequias, e ainda hoje é uma tática que ele normalmente usa conosco quando ele vem para nos atacar. E quando a gente observa, do versículo 18 ao versículo 20, do texto que nós vimos aqui, a gente vê que ele procura reduzir a nossa fé a uma crendice qualquer. Porque do verso 18 até o versículo 20 ele diz assim: não deixem Ezequias enganá-los, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livrou o seu povo das mãos do rei da Síria? E aí, no 19, o que aconteceu aos deuses de Ramate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sefarvaim, acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar o seu povo do meu poder? O que faz então você pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém das minhas mãos? Ou seja, ele está tratando o nosso Deus como se ele fosse um Deus qualquer, minimizando o poder do nosso Deus, colocando o nosso Deus no mesmo perfil de uma crendice popular, de uma crendice qualquer. Mas nós vimos aqui como age o inimigo. Mas como age o fiel? Como é que o fiel age? Como é que o crente em Jesus age? E o versículo 3 nos diz como é que um fiel age. Primeiro, o fiel procura entendimento, procura se entender. Manda uma comitiva de paz, procura se entender. Nós não somos um povo beligerante. E o verso 3 ele diz assim: estes são os oficiais que saíram ao encontro deles: Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebena, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do rei. Ele vai lá procurar paz,
procurar resolver as coisas da melhor maneira. É assim que age o cristão, é assim que age o fiel. E o cristão tenta circunscrever o problema. O verso 11, que nós lemos e vamos repetir, ele também nos diz assim: então Eliaquim, Sebena e Joá disseram ao porta-voz: por favor, fale conosco em aramaico, que a gente entende, não fala em hebraico. É circunscrever o problema. É trazer o menor número de conflito, de pessoas para se envolver no conflito. Porque isso só vai trazer mais problemas, porque isso só vai dificultar a solução dos problemas. Mas e agora, quando a gente está numa crise que a gente já tentou resolver de todas as formas e nós não conseguimos fazer, aí a gente tem que apelar. E o que que faz? O verso 22 nos diz assim: então Eliaquim, filho de Ilquias, administrador do palácio, Sebena, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram as suas roupas, foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Ou seja, o que que acontece aqui? Ele se quebranta diante de Deus. Quando não há mais situação, quando a gente se vê cercado por inimigos, quando a gente se vê no meio da crise, que a gente não tem mais como resolver, que a gente tentou de todas as formas o contorno da situação e a gente não conseguiu resolver, então agora é a hora de se quebrantar diante de Deus. E é isso que ele faz. Ele diz assim que eles voltaram, rasgaram as suas roupas, né, e esse era um sinal de luto, era rasgar a roupa, jogar cinza na cabeça e se vestir com pano de saco. Foi assim que eles fizeram, se quebrantaram diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se quebrante diante de Deus. Se a gente não conseguiu vencer a crise com as nossas próprias forças, com as nossas próprias maneiras, com a nossa racionalidade, com a nossa inteligência, é hora de você apelar a Deus. É hora de olhar diante de Deus. É hora de você pedir socorro a quem é um especialista em resolver problemas e em resolver crise. Deus é o especialista em resolver crise e em resolver problemas. E é aqui, exatamente aqui, que começa a queda da maior potência bélica que já existiu no Oriente. Aqui começa a queda de Senaqueribe e aqui começa a derrocada do Império Assírio. Quando Ezequias se quebranta diante de Deus e coloca diante de Deus a sua causa. Quando não há mais como fazer, o fiel se quebranta diante de Deus. E tem mais. Ezequias não apenas quebrantou diante de Deus, como ele levou Deus junto para a crise. E o verso 1 do capítulo 37, ele diz: quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, entrou no templo do Senhor. Ou seja, ele não tinha mais o que fazer. Ele disse: eu vou levar Deus junto para essa crise, para esse problema. Vou levar Deus. Foi para o templo. E o que muita gente faz quando está passando por crise? Normalmente as pessoas vão buscar os meios de resolver suas crises, seus problemas. Alguns vão buscar refúgio na bebida. Alguns na biqueira. Alguns vão buscar refúgio no espiritismo, na macumbaria, nas forças do ocultismo. Mas Ezequias nos dá uma lição. No momento da crise, quando nós não temos mais o que fazer, a solução é chamar Deus para entrar junto conosco na crise. É chamar Ele junto de nós. É nos humilharmos e rasgar não apenas as vestes, mas rasgar o coração diante de Deus e colocar diante de Deus a nossa situação. E levar Deus junto de nós. Mas acontece que Ezequias, levando Deus para junto do problema, as coisas não ficaram tão boas assim, não. Se a gente for ver do verso 9 ao verso 11 do capítulo 37, que eu não li, mas que eu vou ler, Ezequias chamou Deus para a situação e, na verdade, a coisa ficou pior.
É aquilo que acontece muitas vezes conosco. A gente acha que quanto mais eu busco a Deus e quanto mais eu oro, parece que mais assombração me aparece. É o que está acontecendo aqui. O verso 9, o verso 11, nos diz assim, o verso de 9 a 11, que nos diz assim, do capítulo 37. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: esta é a mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Verso 11, você sabe muito bem o que os reis da Assíria fizeram por onde passaram. E o que eles fizeram? Eles eram especialistas, eles eram muito bonzinhos. Os reis assírios e Senaqueribe, eles eram muito bonzinhos. Primeiro que eles eram especialistas em esfolar o ser humano. Né? Iam tirando a pele e deixavam em carne viva. Depois, a outra especialidade que eles tinham era empalamento. Eles levantavam uma pessoa e depois soltavam em cima de uma estaca de ferro, estaca de madeira. Era isso que eles faziam e é isso que ele está dizendo para Ezequias aqui. Ele está dizendo exatamente isso. Você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde eles passaram. Destruíram completamente todos os que atravessaram o seu caminho. Quem é você para escapar? Quem é você para escapar? Então a coisa fica pior. Mas o que faz Ezequias novamente? No verso 14, aí diz assim: depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. O que ele fez? Foi ao templo, pegou a carta que o rei da Assíria havia mandado e colocou diante de Deus. Pegou a carta e colocou assim: Senhor, está aqui. Está aqui a afronta que eu tenho recebido do rei da Assíria. E aí, o verso de número 15 diz: então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, o Deus de Israel que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. Vocês observaram? Vocês observaram o que Ezequias diz na sua oração? Ele diz: Senhor, o rei da Síria está zombando de mim, Ezequias. Não, ele está dizendo: o rei da Síria, Senhor, está zombando do Senhor. Ele está zombando de ti. É do Senhor que ele está zombando. E eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que a igreja, que os crentes, são a menina dos olhos de Deus. Ninguém toca na menina dos olhos de Deus e sai ileso, e sai impune. Deus cuida do seu povo. E aí, o verso de número 20, a oração de Ezequias continua. E aí a gente vai ver: agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder do rei da Síria. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu és Deus. Vocês observaram mais uma vez? Ele diz primeiro que o rei Senaqueribe não estava desafiando a Ezequias, estava desafiando ao Deus de Israel. E aqui de novo ele diz: somente tu, Senhor. Saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Uma pergunta, melhor dizendo, muito importante para você. No momento da maior crise, a quem a maior glória? A maior glória é para você ou é para Deus? Ezequias chamou Deus para a guerra, chamou Deus para a sua luta. Mas quando Deus deu a vitória não foi de Ezequias, a vitória foi de Deus. No momento da crise, no momento da luta, da dificuldade, a maior e das mais belas atitudes que tem um cristão, que tem um fiel, é ele buscar sempre a glória de Deus. Deus deve ser glorificado tanto das nossas vitórias como das nossas crises.
Você já parou para pensar que Deus não quer livrar você da crise, mas quer livrar você na crise? Você já parou para pensar que Deus quer ser glorificado na crise que você está enfrentando? Na luta que você está travando? Você já parou para pensar assim? De que Deus quer ser glorificado na sua vida, tanto nas suas alegrias como nas suas tristezas. Deus quer ser glorificado nas suas vitórias, como também nas suas derrotas, nas suas lutas, nos agravamentos da situação. É buscar a glória de Deus em tudo que a gente faz. E Ezequias faz isso. Senhor, eu quero que o teu nome seja glorificado. Quero que as pessoas saibam que só tu, Senhor, é Deus. Ele não está pedindo assim, não, eu quero que todos saibam que eu sou o rei Ezequias, teu servo. Não, Senhor, eu quero que todos saibam, todos sábios, todos saberão na terra que somente o Senhor é Deus. É buscar a glória de Deus. Terceiro e último. Agora, como é que Deus agiu diante dessa oração de Ezequias? Como é que ele agiu? Primeiro, Deus agiu confortando os fiéis. Deus confortou. E o verso 5 a 7 do capítulo 37 diz assim: depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: digam ao rei que assim diz o Senhor: não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu vou providenciar que ele seja morto à espada. Os irmãos observaram aqui o que está sendo dito? Primeiro, Deus falou. Segundo, Deus faz. Primeiro ele conforta, dizendo: e assim diz o Senhor. Ele fala. Nós temos um Deus que fala conosco. E segundo, ele não apenas fala, mas como ele faz, como ele age. A história é o grande palco das ações de Deus. A história é o lugar onde Deus age soberanamente no mundo que ele criou. Ele diz: eu, o Senhor. Ele respondeu: assim diz o Senhor. O nosso Deus fala. Ele fala. E ele fala confortando. Está assustado? Então, assim diz o Senhor. Não se assuste com as ameaças do rei da Assíria. E ouça outra coisa: eu agirei. Eu agirei. O Senhor age. O Senhor age. Segunda coisa que ele faz: Deus toma medida. E o verso 21 do capítulo 37 diz assim: então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Aí o verso 22. Esta palavra contra ele. De Sião o despreza e ri de você. Senaqueribe não riu de Ezequias? Pois agora Deus está rindo de Senaqueribe. Balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem você zombou? Contra quem levantou a voz para quem olhou com arrogância? Para o santo de Israel foi isso que você fez. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra eu conquistarei os montes mais elevados. Sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Como é que ele faz? Como é que Deus age aqui? Deus tomou medida contra ele. Deus tomou medida contra ele. E as medidas de Deus, que Deus tomou contra Senaqueribe, foram medidas duríssimas. Terceiro, ele toma partido. Deus tomou partido. Comprou a briga que era de Ezequias.
E aí no verso 28 e 29 do capítulo 37 ele diz: mas eu conheço bem para Senaqueribe, sei onde está e sei de suas idas e vindas, sei como se enfureceu contra mim. Tá vendo? Não foi contra Ezequias, foi contra Deus. Deus tomou partido e disse: é contra mim que você me odeia, é contra mim que você está lutando, não é contra Ezequias, é contra mim. E contra mim de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porém minha argola em seu nariz boca e o farei voltar pelo mesmo caminho por onde você veio. Deus tomou partido na situação e botou um limite em Senaqueribe. Quarto, Deus põe fim ao problema. Deus põe fim. A crise não é para sempre, a luta também não é para sempre, e os problemas da vida também não. Deus porá um fim na crise e nos problemas. O verso 36 a 38, eles dizem exatamente assim: naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Fugiram para a terra de Arate e outro filho, Esaradom, se tornou seu sucessor na Síria. Deus põe fim ao problema. E como é que Deus põe fim ao problema? Deus cumpriu exatamente a palavra que falou. Aí você vai dizer assim: mas isso aí é uma história da Bíblia, né? Isso aí é uma história que a gente não pode acreditar muito. Mas isso aqui é um relato que aparece na história secular. Flávio Joséfo conta essa narrativa do rei da Síria. Ele fala que, o Joséfo fala que teve um grande vento oriental que veio à noite no acampamento dos assírios e destruiu completamente o acampamento. É isso que Flávio Joséfo diz. Mas aí tem outro historiador grego, Heródoto, também conta este evento e ele fala que foi uma praga de ratos que invadiu o acampamento dos assírios e destruiu e acabou com 185.000 soldados do rei da Síria. Na verdade, eu acho que essa narrativa do Heródoto é para desacreditar o texto bíblico, né? Porque eu fiquei pensando aqui, rapaz, tinha que ter muito rato para matar 185.000 soldados, né? Devia ser, se bem que aqui na cidade de São Paulo diz que tem 6 ratos para cada habitante, então deve ter sido bastante rato para matar 185.000 soldados. O que eu quero dizer para você é que Deus põe fim ao problema. Deus age miraculosamente na vida dos seus. Deus toma partido e resolve. Então, na hora da crise, no momento do desespero, confie em Deus. Entregue os seus problemas a Deus. Confie no Deus que resolve os problemas. Na maior crise, confie em Deus e Ele o livrará. Deus nunca abandonou um filho seu. E assim termina a história. E aí você pode dizer: mas depois Senaqueribe podia pegar e reconstruir o exército de novo e voltar e fazer guerra. Mas aí a história diz que ele voltou algum tempo depois. Ele estava lá no templo fazendo orações ao seu Deus e aí os seus filhos o mataram ali mesmo. E aí acaba a história do grande rei Senaqueribe, que resolveu afrontar a Deus. Assim termina essa história. Como agir na hora da maior crise? Confiando em Deus. Nós estamos atravessando uma crise sem precedentes na história do Brasil e na história moderna do mundo. É hora de nós confiarmos em Deus. É hora de confiarmos em um Deus que defende os seus,
que toma partido e um Deus que está sempre pronto a agir na história do mundo. A humanidade e a história humana não está sem controle. Há um Deus ainda sentado no trono, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Yahvé, o Deus soberano. Ele ainda está sentado no trono. É Ele que governa os reis da terra. É Ele que controla os reis da terra. Todo o poder foi me dado, disse Jesus, nos céus e na terra. Então, meus irmãos, na hora da maior crise, aprenda a confiar em Deus. Entregue seus problemas a Deus. Confie no Deus que você comprometeu na vida. Deus trará o livramento. Deus trará o livramento. Eu quero terminar a reflexão da palavra de Deus com os irmãos hoje. Agradecer a Deus pela sua vida. Agradecer a Deus, esse Deus fiel e verdadeiro, que tem se mantido fiel ao seu povo, à sua igreja. Um Deus que nos ama. Um Deus que nos quer bem. Deus quer o seu bem. É isso que eu tenho para dizer para você hoje à noite. Vou terminar essa reflexão e eu quero orar com você e quero que você também ore comigo agora. Você que pode, ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai bendito, Pai soberano, Criador dos céus e da terra, Deus de todo poder, de toda graça, de toda misericórdia. Senhor, visite a vida dos teus filhos, visite a vida dos amigos que vão assistir depois esse vídeo, que vão refletir nas palavras que foram ditas aqui hoje à noite. Que o Senhor possa abençoá-los. Que na sua graça, Senhor, Tu possa acrescentar fé para que acreditemos que na hora da maior crise nós devemos apresentar ao Senhor os nossos problemas e confiar inteiramente na graça de um Deus que toma partido e que nos ama a vida de cada um. Senhor, abençoe os lares, abençoe as famílias do nosso Brasil. Que o Senhor livre, que o Senhor guarde, que o Senhor não permita que essa praga chegue fim a esta crise, como fez aqui nesse texto que nós lemos. O Senhor é um Deus que põe fim à crise. Então põe fim a esta crise, traz de volta a normalidade das vidas, de quantas famílias que nesse momento sofrem e que não têm perspectiva nenhuma de futuro, não sabem o que fazer no amanhã. Senhor nosso Deus, seja glorificado e que o Senhor seja louvado. Toma, Senhor, nas tuas mãos estas causas. A causa de cada um que está me assistindo agora, a dos que vão assistir depois. Toma nas tuas mãos, Senhor, e abençoe. Resolve, tira da crise, põe fim, põe um termo à crise. Eu quero convidar você, tão logo tudo isso acabe, isso tudo volte à normalidade, nós somos a Igreja Betel. Somos uma comunidade pequena, que estamos aqui localizados na Rua Paranaense, 1168, aqui mesmo no Jardim Conceição. E eu gostaria muito de um dia poder ter você congregando conosco e ouvindo a palavra de Deus conosco. Fica aqui o meu convite, fica o meu agradecimento a todos os irmãos que estão acompanhando na live. Graças a Deus, um bom número de pessoas. Tenho aqui o irmão Wilson Novaes também, que está nos assistindo. Está lá, acho que em Ourinho, se eu não me engano, né? Presbítero, irmão Wilson. E eu gostaria de mandar um abraço para você e para sua família, para o seu filho. Né? Eu tive o prazer de congregar com o irmão e ser seu pastor aqui, né, no Belmonte, a sua família, que eu tenho muito carinho pelo senhor e pela sua família. Dê um abraço no seu filho e saudações à sua esposa. Que Deus em Cristo abençoe. Meus irmãos, tenham todos uma boa noite, tenham uma excelente semana, e se Jesus não voltar, se Ele nos permitir, nós vamos estar junto aqui,
Se até lá as coisas não se resolver, a nossa live às quartas-feiras, às 8 da noite, nós vamos estar aqui apresentando mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Fiquem todos com Deus, uma boa noite a você, um beijo no seu coração. E saiba que unidos nós somos sempre mais fortes. Fiquem com Deus, viu? Um beijão para vocês, viu? Saudades imensas de vocês. Que Deus em Cristo abençoe você. Não sabe como meu coração tem doído com toda essa situação. Mas que Deus os guarde, viu, meus irmãos? Deus os abençoe. Boa noite para vocês, tá bom? Eu gostaria até de passar mais tempo aqui, de tanta saudade que eu tô, de vendo manifestações do Edivaldo, da Amanda, né, da irmã Bruna também, que está nos assistindo. Meus irmãos, a gente se despede aqui, mas a gente está junto, unido pela mesma fé e nesse Deus que sempre age nas horas da maior crise. Deus abençoe o irmão Sérgio, Deus abençoe a você em nome de Jesus, viu, meu primo? Deus te abençoe. Boa noite para você, viu? Boa noite a todos, meus irmãos. Boa noite, fiquem com Deus. A paz.